Fala pessoal do curso Vilarejo, como vocês estão? Aqui é o Rodrigo, monitor de física, e eu vim aqui dar uma aula não, mas sim trabalhar os exercícios de aula da primeira aula de física que tivemos. Devido ao tempo apertado que a gente teve, devido a complicações, o professor não conseguiu, tratar essa parte com mais calma da parte dos exercícios. E eu vi que eu, como monitor, estava lá no chat acompanhando vocês e eu vi que vocês estavam tendo bastante dificuldades nisso. Então eu pensei em preparar um vídeo, algo disso, para poder colaborar com vocês. Então aqui tá os 5 exercícios do Enem e a gente vai um pouquinho com calma em cada um deles, retratando e pensando junto. Tá. O primeiro exercício é um exercício basicamente de análise gráfica. Vamos ler o enunciado junto. A eficiência do fogão de cozinha pode ser analisada em relação ao tipo de energia que ele utiliza. O gráfico a seguir mostra a eficiência de diferentes tipos de fogão. Pode-se verificar que a eficiência dos fogões aumenta. Então, basicamente, a gente vai ter que analisar como que eles funcionam. Tá, então vamos primeiro olhar o gráfico. A gente tem um gráfico de porcentagem pelos tipos de fogão. Então, com eles a gente vai analisar quanto cada um desses tipos de fogão ele tem de eficiência, percentual. Então, vamos para as alternativas, porque a gente não sabe concluir nada por enquanto. Primeira alternativa. A eficiência dos fogões, que é a última frase, né, que é o que ele pergunta, aumenta à medida que diminui o custo dos combustíveis. Estranha essa alternativa, porque a gente não tem nada sobre os custos dos combustíveis. A gente não sabe exatamente como que é o custo do fogão elétrico, do fogão a gás, do fogão a querosene, do fogão a carvão e do fogão a lenha. Então eu acredito que essa não seja uma das alternativas. Próxima alternativa. A eficiência dos fogões aumenta à medida que passam a empregar combustíveis renováveis. Aqui a gente tem poucas opções de combustíveis renováveis, mas a gente vê que o querosene ele também tem uma grande eficiência comparado aos outros, ele também aumentou bastante sua eficiência e ele não é um renovável, sim, ele é o mais notável daqui que não é renovável. Então acredito que a gente pode deixar essa alternativa meio de lado também. Próxima alternativa. A eficiência dos fogões aumenta cerca de 2 vezes quando se substitui fogão a lenha por fogão a gás. Então vamos olhar ambos e vamos ver mais ou menos qual é a eficiência deles. Fogão a lenha é esse primeiro aqui. Ele tem uma eficiência de mais ou menos 30. O fogão a gás, que é a nossa segunda parte, é esse daqui. Ele tem uma eficiência de mais ou menos 60. Então de 30 para 60 ele dobrou. Acreditamos que essa seja a alternativa mais coerente. A eficiência dos fogões aumenta cerca de 2 vezes quando se substitui o fogão a gás por fogão elétrico. Então vamos lá, vamos analisar o fogão a gás e o fogão elétrico. O fogão a gás a gente já viu que é cerca de 60%. O fogão elétrico é esse último. E ele também é cerca de 60%. Então, como a gente pode ver, ambos eles têm mais ou menos a mesma eficiência. Então ele não dobra, o que faz essa alternativa ser errada. Quando são utilizados combustíveis sólidos, ele fala assim, a eficiência dos fogões aumenta quando são utilizados combustíveis sólidos. Não, porque elétrico não é um combustível sólido, gás não é um combustível sólido, querosene não necessariamente é sólido. Então, essas 3, que são as que a gente tem maior eficiência, nenhuma delas são sólidos. Então, a gente exclui isso daqui e mais uma vez mostra que essas alternativas estão incorretas, o que marcaria a letra C como correta. Beleza? Primeiro exercício feito, partiu para o segundo exercício. Bom, os congestionamentos de trânsito constituem um problema que aflige todos os dias milhares de motoristas brasileiros. O gráfico ilustra a situação representando um longo intervalo definido de tempo a variação de velocidade de um veículo durante um congestionamento. Quantos minutos o veículo permaneceu imóvel ao longo do intervalo de tempo total analisado? Então tá, primeira coisa que a gente vai analisar são quais os nossos eixos. Esse é o nosso gráfico, a gente tem um eixo de tempo e um eixo de velocidade. Então a gente quer ver quando o veículo permaneceu imóvel. O que significa permaneceu imóvel? Significa que ele não estava se movendo, que a velocidade tem que ser igual a 0. Então a gente vai analisar aqui no nosso gráfico quando que a velocidade é 0. A velocidade é 0 nesse ponto aqui, certo? E nesse ponto aqui. Então ela é 0 de 6 a 8, o que mostra pra gente que ele permaneceu imóvel durante 2 minutos. Por que essa daqui está incorreta e essa daqui está incorreta? Basicamente porque a velocidade não se alterou durante aquele período de tempo.
porém ele estava com uma velocidade diferente de zero, o que mostra que ele estava se movimentando ainda. Bom, vamos para a próxima. Dois reservatórios, essa é a terceira questão. Dois reservatórios A e B são alimentados por bombas distintas por um período de horas. A quantidade de água contida em cada reservatório nesse período pode ser visualizada na figura. O número de horas em que os dois reservatórios contêm a mesma quantidade de água é... Então, a gente viu que agora a gente tem que procurar nesse gráfico o tempo em que os dois estão com a mesma quantidade de água. Primeiro, vamos ver como que esse gráfico funciona. Você vai ver que de um lado tem uma escala para o reservatório B e de outro lado tem uma escala para o nosso reservatório A. E cada um é representado de forma diferente. Aí, na imagem, está meio ruim pela qualidade, mas o que tem uma bolinha branca é basicamente o reservatório A e o que tem uma bolinha, um triângulo preenchido, é o reservatório B. Então agora a gente vai analisar em qual período de tempo eles estavam com a mesma quantidade de água. Tá. Como aqui os dois estão variando e cada um tem uma grade diferente, uma escala diferente, então eles não estavam exatamente com a mesma quantidade de água. Então vamos olhar basicamente nos períodos constantes. Olhando quais os períodos constantes. Esse é o período constante de B, esse é o período constante de A, e esse é o período constante de B, quer dizer. E esse é um último período constante de A. Então vamos analisar cada um deles com calma. Nesse período de tempo aqui, nesse período de tempo de A, vamos olhar quanto que ele tinha. Então, deixa eu fazer isso daqui. Isso daqui eu vou colocar RB de reservatório B. E ele tinha, vamos olhar aqui, opa, reservatório B está ao lado, então ele tinha 30.000 litros de água. Então ele tinha 30.000 litros de água, certo? Agora olhando para o reservatório A. Esse é o nosso reservatório A, que eu vou escrever RA. Esse nosso reservatório A, ele está nessa escala aqui. Ele tinha também 30.000 litros de água, certo? Então, esse é um período onde ambos coincidem e ambos estão com 30.000 litros de água. Então, se a gente for ver, a gente consegue definir isso daqui, que é o tempo que ambos estavam com a mesma quantidade de água. E isso daqui representa quantas horas? Isso daqui representa de 8 a 9 horas, ou seja, representa 1 hora que eles ficaram com a mesma quantidade de água. Então, aqui a gente vai marcar 1 hora. Ah, Rodrigo, mas por que a gente não vai analisar esses dois últimos? Porque, basicamente, a gente tem que esses tempos onde eles estão com uma quantidade de água fixa durante o tempo, eles não coincidem. Então, você vai ver que o tempo em que o B está com a mesma quantidade de água fixa durante um tempo é de 16 a 18 horas, certo? Enquanto o A é de 19 a 20. Então, isso não cria um tempo coincidente, o que mostra que eles não poderiam ter a mesma quantidade de água, mesmo que eles tivessem o mesmo valor. Enfim, entendido esse exercício, vamos para o próximo. A passagem de uma quantidade adequada de corrente elétrica pelo filamento de uma lâmpada deixa um incandescente, produzindo luz. O gráfico a seguir mostra como a intensidade da luz emitida pela lâmpada está distribuída no espectro eletromagnético, estendendo-se desde a região ultravioleta até a região infravermelho. A eficiência luminosa de uma lâmpada pode ser definida como a razão entre a quantidade de energia emitida na forma de luz visível e a quantidade total de energia gasta para o seu funcionamento, admitindo-se que as duas quantidades possam ser estimadas, respectivamente, pela área abaixo da parte da curva, correspondente... Calma, vamos ler com calma. Admitindo-se que essas duas quantidades possam ser estimadas, respectivamente, pela área abaixo da curva, correspondente à faixa de luz visível, e pela área abaixo de toda a curva. A eficiência luminosa dessa lâmpada seria aproximadamente... Então vamos com calma, vamos pegar tudo que ele quer e vamos tentar extrair daí. Então ele quer saber da eficiência luminosa dessa lâmpada
e ele quer saber aproximadamente, não precisa ser um valor exato. Então vamos procurar aqui no nosso texto onde está escrito sobre a eficiência luminosa. Eficiência luminosa, ela pode ser definida como a razão entre a quantidade de energia emitida na forma de luz visível e a quantidade total de energia gasta para o seu funcionamento. Então a eficiência luminosa, que eu vou chamar de EL, vai ser a razão, se é razão, é uma divisão, da quantidade de energia emitida de fonte de luz visível. Então vou colocar energia visível e energia total, porque é a razão entre a quantidade de energia emitida por uma luz visível e a quantidade total de energia gasta para seu funcionamento. E ele fala também que a gente pode medir essas quantidades de energia pela área abaixo pela área abaixo da curva. Então, vamos analisar isso. A gente quer saber o E visível e o E total, para a gente poder fazer essa razão e a gente encontrar a nossa eficiência luminosa. Então, vamos lá. A nossa energia que virou fonte de luz visual. A gente tem, vamos contar os quadradinhos. A gente tem um quadradinho, dois quadradinhos, aqui quase 3 quadradinhos. Se a gente juntar esse mais esse, daria uns 4 quadradinhos, com isso mais ou menos 5 quadradinhos. Então a gente tem que o nosso E visível, ele é igual a aproximadamente 5 quadrados. Certo? Beleza. Então agora a gente vai para a nossa outra parte. Vamos analisar a nossa parte que não é visível, mas que ela influencia. Vamos lá, vamos contar primeiro os quadradinhos inteiros, porque fica mais fácil. Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se a gente juntar esse pedacinho com isso daqui, 11, 12, 13, 14 mais ou menos. A gente tem 14 quadradinhos dessa parte aqui que não é visível, mas a gente quer... Tá, vamos escrever aqui, ó. E não visível. Igual a aproximadamente 14 quadrados. Certo? Beleza. Partindo disso, então, como a gente vai fazer? A gente tem que a nossa eficiência luminosa, ele é o E visível dividido pelo E total. Quem que é nosso E total? É o E tanto visível quanto não visível, porque ambos eles influenciam. Então vamos lá. EL, ele é igual a 5 dividido por 14 mais 5. Isso daqui é igual a 5 dividido por 19. 5 dividido por 19 é uma continha chata. Então vamos dar uma roubadinha só para ficar mais próximo do que a gente pode fazer e aproximações que a gente realmente pode tratar. Até porque aqui ele disse claramente que ele quer esse resultado aproximadamente, não precisa ser exato. Se ele quer aproximadamente, então vamos dar uma brincada para facilitar. Então ao invés de tratar como 19, vamos tratar como 20. 5 dividido por 20, certo? 5 dividido por 20, a gente pode simplificar ambos, a parte de cima e a parte de baixo, a gente pode dividir por 5. Então, dividindo por 5 e dividindo por 5, para não alterar a igualdade, a gente vai ter 1 sobre 20 dividido por 5 dá 4. 1 dividido por 4, vamos fazer a conta aqui, ó. 1 dividido por 4, 0, sobe um 0, 2, porque ainda cabe 8, 2, cai mais um 0, 5, menos 20, deu 0. Então, 1 dividido por 4, a gente tem que a nossa eficiência luminosa é mais ou menos 0,25. E como vocês viram na aula de matemática lá do curso do Vila sobre porcentagem, a gente tem que isso daqui representa o equivalente a 25%. Então, com isso, a gente tem a nossa resposta. 25%. Beleza? Vamos então para a próxima questão e última. Um fabricante de acessórios de montanhismo quer projetar um colchão de espuma apropriado para ser utilizado por alpinistas em regiões frias.
Considere que a taxa de transferência de calor ao solo por uma pessoa dormindo confortavelmente seja 90 quilocalorias por hora, e que a transferência de calor entre uma pessoa e o solo se dê exclusivamente pelo mecanismo de condução térmica através da espuma de colchão. Nessas condições, o gráfico representa a taxa de transferência de calor em joules por segundo, através da espuma do colchão em função de sua espessura em centímetros. Considerando que uma caloria equivale a 4 joules, a menor espessura do colchão em centímetros para que a pessoa durma confortavelmente é... Então vamos lá, mais uma aqui de análise de gráfico. Porém, essa daqui tem um pequeno passo diferente. Ele fala que para uma pessoa dormir confortavelmente, ela vai gastar em torno de 90 quilocalorias por hora. Beleza, mas qual que é o problema, Rodrigo? O principal problema é que a gente tem em quilocalorias por hora, quando na verdade a gente precisaria tratar em joules por segundo, que é a nossa unidade do gráfico. Mas, para o nosso bem, ele deu aqui a nossa taxa de conversão, que uma caloria equivale a 4 joules. Então, como que a gente vai fazer essa conversão? A gente vai fazer assim, ó, 90 quilocalorias por hora. Vamos fazer diferente, porque assim a gente vai tratar em cada uma das unidades. De caloria, uma caloria equivale a 4 joules, certo? 90 quilocalorias equivalem a quantos joules? Regra de 3. Resolvendo isso daqui, x é igual, passa multiplicando em cruz, a 90 vezes 4 dividido por 1. 90 mil, né? Opa, deixa eu apagar. 90 mil vezes 4 dividido por 1. Por que 90 mil, Rodrigo? Porque a gente está tratando de quilocalorias. Lembrem dos submúltiplos e múltiplos que a gente aprendeu nessa primeira aula de física. Então, quilo, ele nada mais é do que um 10 à terceira. E 10 à terceira representa 1000. Então, com isso daqui, a gente vai lá e consegue converter ele para 90 mil. Então, a partir do momento que a gente multiplica, vai dar 360 mil. Beleza? Beleza, então essa primeira parte já foi. Então, o que a gente tem? A gente tem que uma pessoa dorme confortavelmente gastando 360 mil joules por hora. Qual que é o nosso próximo problema? O nosso próximo problema é que isso daqui, ele está em hora, certo? A gente está em hora aqui no nosso exercício. Porém, o nosso gráfico, ele está em segundos. A gente quer transformar de hora para segundos, certo? Então, uma hora tem quantos segundos? Então, uma hora tem 60 minutos e 1 minuto tem 60 segundos, certo? Então, se uma hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos, significa que em uma hora a gente tem 60 vezes 60 segundos. Em uma hora a gente tem 3.600 segundos. Então, uma hora equivalem a 3.600 segundos. Tá, então como que agora a gente vai converter 360 mil joules por hora para 3.600 segundos, para 360 mil joules por hora para algum valor em joules por segundo? Simples. A gente vai ver que hora aqui ele está dividindo e a gente quer transformar esse hora aqui em segundos. Então como que a gente vai fazer? A gente vai pegar isso daqui e dividir pelo tempo que é em segundos, certo? Beleza. Então, a gente gasta 3.600. Calma. 360 mil joules em 3.600 segundos, certo? Quantos joules a gente gasta em 1 segundo? Outra regra de 3. Deixa eu até mudar o nome aqui. Colocar x1. x1, então, ele vai ser 360 mil
dividido por 3.600, certo? Corta, 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 corta. Esse 36 simplifica com o outro 36, então aqui vai ficar 1. Aqui vai ficar 1. Isso mostra que o nosso x1 ele equivale a 100 joules por segundo, certo? Então tá bom. Sabendo que 90 quilocalorias por hora é equivalente a 100 joules por segundo, então agora simplesmente a gente só precisa aplicar no nosso gráfico. Então a gente tem que, vamos lá, vamos ler a pergunta de novo. Considerando que uma caloria é equivalente a 4 joules, a menor espessura do colchão em centímetros para que a pessoa durma confortavelmente é... Então a gente tem que achar o valor da espessura em centímetros correspondente a 100 joules por segundo. Isso dá mais ou menos aqui, o que é 1,2, 1,4, entre 1,4 e 1,6, bem no meio, então nada mais é do que 1,5. Bom, gente, com isso a gente conclui os 5 exercícios que a gente tinha para fazer durante a aula. Sinto muito, acredito que tenha ficado longo, sinto muito não conseguir ajudar vocês na hora, mas é isso, muito obrigado por ajudar. Se inscreve aí embaixo se ainda não é inscrito, ativa o sininho para vocês poderem acompanharem as aulas ao vivo e qualquer dúvida deixe nos comentários que a gente vai estar aí respondendo. Muito obrigado, o Curso Vila agradece.